Saudações, no ar consigo, o ponto informativo da Okupanga TV, que levará até si as principais notícias de Angola e do mundo dessa semana. Eis os destaques. Cidadãos defendem o resgate da identidade cultural. Luanda ganhará 2 novas morgues centrais. Detido cidadão que supostamente furtou 5 computadores em Luanda. Bem-vindo. Vamos ao desenvolvimento das notícias. Celebrou-se no dia 8 de janeiro o Dia Nacional da Cultura e para saudar a data foram promovidas várias atividades a nível do país, sendo que o ato central aconteceu na província do Ambo. O dia 8 de janeiro é celebrado em todo o país como o Dia da Cultura Nacional. A data foi instituída em 1979 em homenagem ao discurso sobre a cultura nacional do primeiro presidente de Angola, António Agostinho Neto, durante a tomada de posse dos corpos gerentes da União dos Escritores Angolanos. Neste ano, para saudar a data e celebrar os 50 anos de independência nacional, o ato central teve lugar na província do Ambo, onde foram realizadas várias atividades, como a inauguração do Arquivo Constantino Camoli pelo Ministro da Cultura, Filipe Zau, o descerramento da placa de classificação a Patrimônio Cultural Nacional da Praça Doutor António Agostinho Neto, entre outras atividades. A cultura é um conceito amplo que abrange os valores, crenças, normas, costumes, tradições, comportamentos, práticas, símbolos e formas de expressão que são compartilhados por um grupo de pessoas. No seu todo, pode manifestar-se de várias formas, como através da música, culinária, religião, línguas, vestimentas, rituais e outros aspectos da vida cotidiana. Ainda sobre o Dia Nacional da Cultura, os cidadãos dizem que os angolanos estão cada vez mais a perder a sua identidade cultural. Como está a nossa cultura? As pessoas têm que ter mais conhecimento acerca da cultura. Na semana do Dia Nacional da Cultura, saímos às ruas para saber por parte dos cidadãos sobre o estado da cultura angolana. No entanto, os mesmos dizem que está a decair. Nós não temos identidade nesse momento. Se você falar de cultura hoje, no Dia da Cultura, você está a falar de uma questão praticamente empírica. Empírica porque você não consegue saber se o angolano, qual é a maneira e modo de estar do angolano. Não existe. Tu vais para o Palanca, o angolano é o congolês. Tu vais para o Prenda, o angolano é cabo-verdiano. Tu vais para, por exemplo, para Samba, o angolano é santomense. São essas coisas que praticamente eu digo que nós não temos uma cultura compacta. Não temos. Angola não tem uma cultura compacta. Ao longo da nossa reportagem, encontramos Maria da Graça, que disse que para além dos pais, as escolas deveriam reforçar cada vez mais sobre o assunto. E nós, como os pais, apelamos mais aos professores nesta vertente, que os professores são os que deviam mais contribuir. Por exemplo, nós os pais somos mais a respeito da educação em casa e o professor é para ensinar. E acho que uma das bases principais de um professor é mesmo falando da nossa cultura. Porque as nossas crianças devem saber de que cultura, a essência mesmo. Porque quando estamos a falar de cultura, estamos a falar no geral. Hoje as nossas crianças já não querem usar o seu cabelo natural. Hoje as nossas crianças acabam a usar mais coisas dos outros do que consumir o que é nosso mesmo de raiz. Por outro lado, alguns dizem não ter muito conhecimento sobre a cultura nacional. As pessoas têm que ter mais conhecimento acerca da cultura. Praticamente gostar de aprender ainda mais daqui. Tens muito conhecimento sobre a nossa cultura? Não, muito não, mas o pouco que os meus pais me deram, tenho conhecimento acerca disso. Eu não sei se este governo consegue recuperar aquilo que é a cultura do povo angolano. Porque se tu vês uma coisa, por exemplo, os indivíduos que governam Angola, se tu veres, alguns têm a aculturação do Congo. O que se vive em Luanda, o que nós vimos em Luanda, o que vimos no IS, não sei o que, isso é a aculturação congolesa.
No angolano não tem características de vender, encher as ruas com bancadas, com barracas, com cerveja, pinchos. Isso não é cultura dos angolanos. O angolano tem uma cultura própria, civilizada, mas africanista. A cultura é um conceito que pode manifestar-se de várias formas, como por meio da música, culinária, religião, línguas, vestimentas, rituais e outros aspectos da vida cotidiana. No país, o Dia Nacional da Cultura é celebrado a 8 de janeiro. O docente de História Camila João considera que o novo Arquivo Nacional do Ambo vai contribuir bastante para as pesquisas dos acadêmicos e dos estudantes sobre a cultura nacional. Nós temos um arquivo novo, obviamente, que vai beneficiar os estudantes locais, melhor dizer, docentes, investigadores científicos e não só. Isto porque este arquivo vai apresentar também um ponto estratégico para aqueles que querem fazer as suas investigações científicas. Tanto os estudantes que estão a nível da diáspora podem vir neste mesmo arquivo a fim de explorarem aquilo que são a história de Angola, particularmente da região do Planalto Central de Angola, que estamos a falar do Ambo, onde foi inaugurado este mesmo centro. E não só, este arquivo também tem uma importância naquilo que é a história colonial, a história contemporânea de Angola, porque lá nós podemos encontrar informações tanto da Angola Central, Angola Leste e Angola do Norte. Para acompanhar, após um curtíssimo intervalo, a detenção de um cidadão que supostamente furtou 5 computadores em Luanda. Regressaremos dentro de alguns minutos. Até já. É para aqui então. Não quer te filmar? Só pode vender. Vou dançar, mãe. Muito obrigado. Muito obrigada, minha filha. De volta com as notícias, um cidadão de apenas 16 anos de idade, que supostamente furtou 5 computadores de um colégio no bairro Nova Vida, foi detido pelo Serviço de Investigação Criminal de Luanda. Foi na madrugada do dia 22 de dezembro que este jovem de 17 anos de idade viu a oportunidade de furtar cerca de 10 computadores do Colégio Aliança do Saber, na urbanização Nova Vida. A cantina estava iluminada, encontrei vários refrigerantes, então peguei uma embalagem de zip, levei e a botija. Depois já embora, se interpelei com o guarda me recebeu, disse não, vamos com isso na esquadra. Aí eu vi que eles estão tentando me fazer bunga, querem ficar com as coisas, lhe deixei, me choraram. Então voltei lá de novo, se lembra? Aí deixei lá mais computadores. Depois de eu levar, fui buscar os cabos, como me agarraram e me falaram, você que levaste todos os computadores que estavam aqui. Falei, admiti mesmo, sim, sou eu, mas posso mostrar onde está os que eu levei. Mostrei tudo. O suspeito residente no Catinton, supostamente pertencente ao grupo de rixas Abué de Táxi, na mesma noite, tentou por 2 vezes furtar bens do referido colégio. Na sua segunda tentativa de assalto, isto por volta das 3 horas da manhã, o suspeito terá usado uma cadeira, bem aqui neste local, para servir de apoio, isto para ter acesso ao interior da instituição através desta janela. O Serviço de Investigação Criminal suspeita que o mesmo terá agido juntamente com os seus comparsas. Praticamente tudo foi feito num único dia. Levou o que tinha que levar, voltou para levar os computadores. Menos de 24 horas. Pretendem reforçar o asseguramento? Sim, pretendemos. Porque até
já fez um contrato com uma empresa de segurança que a próxima semana estarão cá conosco. Porque os seguranças que nós temos não são de uma empresa propriamente, são seguranças internos da instituição. O porta-voz do Serviço de Investigação Criminal de Luanda explica que por agora está a ser investigado a possível colaboração de outros indivíduos. Nossos operacionais apuraram no terreno que devido ao número de computadores furtados, portanto, este indivíduo não esteve sozinho, esteve acompanhado de seus comparsas que se encontram em fuga, porquanto foram várias vezes neste mesmo dia que este indivíduo conseguiu penetrar no interior deste colégio, então foi passando os outros 5 computadores, digamos assim, e os outros pertences aos seus comparsas, nesse caso, conforme eu disse, que se encontram em fuga. Portanto, foram recuperados esses meios, tanto a botija de gás que o mesmo indivíduo encontrava em sua posse, e 5 computadores e 7 carregadores desses mesmos computadores portáteis. No entanto, o processo baixou para a instrução, diligências continuam no sentido de irmos buscar, recuperar os outros 5 computadores em falta, bem como os outros intervenientes que estão metidos ou que colaboraram com o implicado. O acusado foi apresentado segunda-feira nas instalações do Comando Municipal da Polícia do Quilamba-Quiache. Depois do início do ano novo, os cidadãos de Luanda compartilham as suas prioridades para este ano e dizem que 2025 será um ano de várias conquistas. A transição de ano novo foi feita e 2025 foi recebido com várias promessas que durante 365 dias os cidadãos vão lutar para cumprir. 2025, estamos a rezar que seja o nosso ano. Igualmente, as promessas foram feitas por Abel Nungula, que diariamente, com a escova e a pomada nas mãos, põe a brilhar os calçados dos seus clientes. Para este ano, Abel diz que será o seu futuro a brilhar e que vai priorizar a formação profissional. Apertar no trabalho para ver se consigo qualquer coisa para mim poder fazer uma formação. Vou dar no duro, vou me esforçar para mim ser uma grande pessoa. Vou postar na minha formação. Tem que sair. Parte ou racha, tem que sair, meu irmão. Será que as promessas serão cumpridas? Eu tenho uma lista de prioridades, né? E o primeiro elemento é uma formação que eu quero que é para implementar na minha formação. Eu quero fazer uma formação acadêmica, né? Para implementar na minha formação do ensino superior. Esse ano, praticamente, o meu foco é mais para a educação. A educação é muito importante na sociedade. E nós, como pai, temos que focar mais na educação pelas nossas crianças. Cidadãos de Luanda dizem que 2025 será um ano de várias conquistas. A província de Luanda beneficiará de 2 novas morgues centrais nos próximos dias, garantiu o governador de Luanda, Luiz Nunes, no âmbito da visita de constatação ao município do Quilamba-Quiache. O município do Quilamba-Quiache enfrenta vários desafios esses que a população pede uma solução. A única coisa que eu tenho a dizer sobre a via é que, principalmente quando chove, aqui fica bastante água, principalmente naquele lado que está aí. Se notarem muito bem, aí tem buraco. Precisamos de um asfalto, porque aqui é uma boa principal. Se for um bom asfalto, vai estar melhor. Normalmente, quando um governador faz uma visita no local, é de se esperar mesmo que pode ter uma solução. Vamos esperar, vamos aguardar. Espero mesmo que ele resolva essa situação. E para dar resposta aos problemas, o novo inquilino de Luanda, Luiz Nunes, foi ver de perto as preocupações dos moradores, assegurando que farão os possíveis para melhorar a realidade. Nós estamos a fazer uma radiografia ao município do Quilamba-Quiache. E pontos preocupantes são muitos. Por onde nós passamos são todos só problemas. E que nós, em conjunto com a administração municipal do Quilamba-Quiache, vamos tentar resolver. Agora, nós não podemos prometer que vamos resolver os problemas todos. Mas eu acho que há muitos problemas que
que com pouco recursos financeiros nós podemos dar solução. Nós não temos recursos financeiros para resolver os problemas todos, como eu disse há bocado. Mas um dos problemas que nós vamos ter que atacar é aquela avenida principal que nós paramos, ao pé daqueles prédios cubanos. Tem ali 2 avenidas grandes que nós vamos atacar já, para resolver, dar outra dignidade àquela zona. Esta é a ponte que liga o município do Quilambaquiache e da Maianga e tem dificultado a travessia dos munícipes nesta localidade, facto que os mesmos pedem às autoridades competentes que resolvam esta situação para então melhorar a mobilidade aqui nesta localidade. Essa realidade não está boa para nós, porque nós não ficamos gostando de ir e volta, estamos a pagar quase 400 kwanza. Se não tem 400 kwanza nessa ponta, você não paga 200, ir e volta, não dá certo. Tá vendo? Nós todos estamos aborrecidos, porque aquela ponta também de cima é a mesma coisa. Passa esses homens que quando estão a cobrar aqui, todo momento quando cobram, você não tem quando não passa, manda tirar a senhora do lado, que volta, tem dinheiro, você não passa. E sobre a morgue municipal do Quilambaquiache, o governante disse que assim que houver disponibilidade financeira, arrancam as obras para a construção da nova morgue. Nós vamos fazer ali uma morgue nova. Nós tínhamos aquela morgue municipal inscrita no PIM, provincial, mas como nós temos uns projetos para fazer várias morgues na província, portanto, 2 centrais, que é do Quilambaquiache e da Maria Pia, né? Nós vamos fazer 2 morgues grandes e vamos começar a primeira pela morgue do Quilambaquiache. E será uma morgue central, no caso? 2 morgues centrais. Vai ter a do Quilambaquiache e a da Maria Pia. Quando começam as obras? Isso é um financiamento que nós estamos a negociar. Não? São projetos que nós encontramos em carteira. No total foram visitadas 14 infraestruturas que beneficiarão da intervenção nos próximos dias. Do apaixonante do desporto, o futebolista Vinícius Júnior foi suspenso por 2 jogos na La Liga. No quadro desportivo, a Visual Foot traz a novidade. O presidente da Federação Angolana de Futebol, Alves Simões, explicou que a interrupção do campeonato angolano Girabola foi consensual entre os clubes, apesar das críticas. Em entrevista após a final da Taça Angolana da fase provincial do Bengo, Alves Simões abordou a polêmica em torno da paragem do Girabola. De acordo com Alves Simões, a decisão de interromper o campeonato foi tomada em conjunto com os clubes, apesar do descontentamento manifestado por alguns dirigentes. A FAF pretende evitar futuros adiamentos e sugere que os clubes se preparem para antecipar jogos, citando o exemplo do FC Bravos do Maquis, que não tem jogos em atraso devido à sua organização antecipada. Lá fora, o Chá do Desporto é que manda. O Sporting Clube de Portugal derrotou na última terça-feira o FC Porto por 1-0 nas meias finais da Taça da Liga Portuguesa, disputada no estádio Dr. Magalhães Pessoa. O único golo do encontro foi apontado por Victor aos 56 minutos. Com esta vitória, o Sporting está na final da Taça da Liga Portuguesa e irá defrontar o vencedor da partida entre SC Braga e o Benfica. Na La Liga, a Comissão Disciplinar da Federação Espanhola de Futebol decidiu suspender Vinícius Júnior por 2 jogos após o cartão vermelho recebido na Valência na última sexta-feira. No confronto, o Real Madrid venceu por 1-2. Com a suspensão, Vinícius Júnior ficará fora dos jogos do campeonato contra o Las Palmas e o Real Valladolid. Meio no exterior, o candidato presidencial Venâncio Mondlane regressa a Maputo. O seu regresso marca o início da nova fase de contestação pós-eleitoral que denominou de ponta de lança.
O presidente de São Tomé e Príncipe desfaz o governo e o primeiro-ministro Patrício Trovoada é demitido do cargo pelo presidente daquele país, Carlos Villanova, na segunda-feira. Essa decisão, que deu abertura à crise política, surgiu depois do presidente de São Tomé ouvir o Conselho de Estado. Segundo o decreto presidencial, Carlos Villanova justifica a decisão pelo facto do líder do governo não colaborar na aplicação das políticas públicas que provocaram um descontentamento social. No entanto, Patrício nega abandonar o cargo, mas o seu partido, ADI, indicou Ilza Amado, que depois foi nomeada pelo presidente santomense a cargo de primeira-ministra e vai constituir o novo governo. O candidato presidencial do partido Podemos, Venâncio Mondlane, regressou a Moçambique na manhã de quinta-feira, 9 de janeiro. Após mais de 2 meses fora do país, Mondlane deixou Moçambique em outubro, alegando motivos de segurança. Foi recebido por uma multidão de apoiantes no aeroporto internacional de Maputo. Num ambiente tenso, marcado por um forte aparato policial e militar. Estou aqui para continuar a lutar ao lado do povo moçambicano. Não lutei para obter benefícios próprios ou para ser chefe. A única função que estou disposto a assumir é a de lutar por este povo, pela verdade e pela justiça, acrescentou Mondlane. O impacto internacional que nós encerramos esta edição do seu ponto informativo, com a promessa de voltarmos na próxima edição. Agradecemos o carinho da sua audiência, eleição e escolha. Até lá, fique bem.